Bom dia, boa tarde, boa noite, vocês que estão me assistindo no seu horário, né? Estou mais uma vez aqui para fazer mais um vídeo de histórias da Dona Carol e eu espero que gostem. Quem gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, compartilha com seus amigos, parentes, né? E ajuda a fazer com que o canal cresça e, e eu possa um dia poder ajudar meus animaizinhos. Hoje eu vou contar uma história que aconteceu com um dos meus irmãos, o mais velho dos que estão vivos, né? E porque teve dois que faleceu, um era da idade dele e o outro um pouquinho mais velho. Então eram quatro irmãos. Então, quatro irmãos vivos e dois que já morreram, infelizmente, né? Então nós estávamos conversando, né? Eu e esse irmão, e ele me contou uma coisa que eu fiquei assim, abismada, porque eu não sabia dessa história. Ele me contou de quando a gente morava numa fazenda que tinha um açude, que eu já contei para vocês dessa fazenda. E ele tinha um açude, tinha nele um jacaré. Então a gente pescava ali para minha mãe poder, a gente pescava lambari de dia e a minha mãe e meu pai iam pescar traíra à noite. Eles levavam as lambaris pequenininhas que a gente pegava, levava como isca, né? E então quando eu vim morar ali com meu pai, eles já moravam antes. Então foi antes que eu fosse morar nesse lugar. E a minha mãe lavava roupa ali naquele açude, a minha irmã lavava. Quando a minha mãe estava ocupada, né? A minha irmã que ia lá lavar roupa. Quando eu cheguei, mas a maioria das vezes era minha mãe. Mas de vez em quando a gente ia lavar as roupinhas das crianças e tal, né? E tinha um vizinho lá que tinha um moleque. Eu chamo de moleque, porque quem fazia o que ele fazia só tinha que ser moleque. E meu irmão era mais novo que ele, né? E um dia, quando estava minha irmã lá no açude, junto com uma amiga dela, as duas estavam ali lavando roupa e os meninos estavam lá brincando, né, no açude. Aí esse menino estava junto e o meu irmão disse que ele pegou o meu irmão por baixo do braço assim e foi a nadar. O meu irmão não sabia nadar e ele sabia. Então ele pegou por baixo do braço e foi nadando e levando ele lá pro fundo. E o meu irmão falava: não, para com isso, eu não sei nadar, né? Mas o menino só se divertia e rindo e levou ele lá pro meio do açude. Chegou lá, ele soltou e largou lá. E foi embora, largou ele lá no meio, né, num lugar fundo. Aí o meu irmão afundou. Ele afundava e aí ele conseguiu pisar ele falou que era um terrão ou pedra, mas era mais fácil ser terrão, porque conforme ele pisava, desmanchava. Ele pisou num desses terrões e conseguiu pôr a cabeça para fora e gritar. Aí a minha irmã, que estava lavando roupa, escutou e saiu correndo e foi lá, né? Porque para ela dava pé, mas para o meu irmão, que era pequenininho, não dava. Correu lá, catou ele e conseguiu pôr ele já tinha engolido um monte de água, né? E conseguiu salvar. E outras vezes, antes desse dia, o meu irmão contou que ele pegou ele e tinha uma poça d'água assim, né? Na beira do açude, né? Conforme o movimento da água, então ia ficando uma poça ali do lado e ele pegava, enfiava a cabeça do meu irmão lá dentro e esperava ele ficar tempo para depois tirava.
enfiava e tirava, igual esses filmes de terror. E o meu irmão quase morria afogado só nessa brincadeira. E nesse dia ele fez isso, ele achou que era pouco isso, né? Então levou ele lá pro meio do açude e quase afogou meu irmão lá. Aí a minha irmã conseguiu pôr ele para fora da água, virou ele do lado e começou a bater nas costas dele. Aí ele cuspiu aquela água, aí ele esforçou para dentro. A minha irmã contou para minha mãe, que por conseguinte contou para meu pai, né? Aí meu pai falou: olha, não quero mais esse menino aqui em casa, não quero. Se ele vier aqui para brincar com vocês, vocês falam que não é para brincar e pronto, fala para ele ir embora. Porque o meu pai saía para trabalhar de manhã, né? E voltava só à noite. E então foi assim, quase meu irmão perdeu a vida ali naquele açude, né? E eu morava em São Paulo nessa época, trabalhava de doméstica lá. Daí eu larguei do emprego e vim embora para casa, né? Por casa do meu pai. E teve também esse mesmo irmão, uma vez a gente morava no Cascavel, né? Na fazenda lá do José Novato. E a gente tinha ido na casa de um vizinho que tinha um engenho de cana. E a gente, né, adorava cana. Então, a gente de vez em quando ia lá moer cana. Nesse dia, quem foi o meu irmão. Eu não lembro se o meu pai foi também, só sei que meu irmão estava lá, ele já era adolescente, né? E aí a gente tava lá de boa, né? Eu não lembro se eu tava junto. Eu lembro tudo que aconteceu, mas eu não lembro se eu nesse dia tava junto. Eu acho que tava, sim. E a moenda, ela tem os dentes, né? Então, tinha a roda maior e uma menor. Então, para encaixar uma roda na outra, tem os dentes, né? Então, era assim, né? Então, conforme ia virando, ia, né, encaixando as moendas, assim. E o meu irmão, muito ingênuo, né? A hora que o moinho tava, a moenda tava parada, ele foi vestir os dedos na moenda e fez a moenda girar com a mão. Aí, lógico que o dedo enfiou dentro da moenda e aí ficou preso ali. Cortou todas as pontas dos dedos dele, assim, ó. Então foi um baque para todo mundo aquilo lá. Aí ele virou gritar, aí o dono do engenho desmontou o engenho, tirou a mão dele, e aí eu enrolei uma toalha nele, na mão, e aí o dono da fazenda, o dono da fazenda que a gente morava, levou correndo ele para o hospital, né? Aí o médico fez o que pôde lá naquela mão dele. Ele tem a mão defeituosa até hoje. Mas foi um susto muito grande, foi uma dor terrível que ele passou, mas serviu de lição para ele, né? Aliás, todas as nossas dores servem de lição, né? E é isso, gente. Hoje eu contei a história do meu irmão. Cada dia de um irmão que eu conto, né? E não foi história muito boa não, né? Foi triste para ele. Os dois fatos. E assim, gente, eu agradeço, tá? De vocês estarem curtindo meus vídeos. Desculpa ter demorado tanto, é que a minha vida tá meio atribulada, né? Eu não tô tendo muito tempo para vir gravar. Mas eu vou procurar estar mais presente, mais assídua, né, com meus vídeos, porque eu sinto saudade de gravar, de falar com meus inscritos. E vou deixar um abraço pro meu bisneto, Cássio, um beijo da Bisa. Não sei se ele vai assistir, mas se ele for, tá valendo o beijinho. E um abraço a todos e fica o meu agradecimento
pela curtição, pelas curtidas e compartilhadas. E até a próxima, se Deus quiser.